Então passamos, Senhor, a transportar a tua vida e a tua presença dentro de nós. E aí, meu Pai, a nossa esperança não estão mais em coisas que podemos ver, mas estão naquelas que esperamos, Senhor. Os nossos olhos estão focados em Ti, nas Tuas promessas, nas Tuas verdades, nas coisas que o Senhor tem revelado aos nossos corações. Então que nessa noite o Teu Espírito tenha liberdade para nos mover do lugar que estamos e nos levar além. Senhor, que nessa noite o Senhor venha, o Teu Espírito venha dentro de nós e mude as coisas de lugar. E nos leve a um lugar de intimidade e comunhão, que nunca estivemos juntos, no poder da Tua palavra, no poder do Teu santo nome. Não tem a ver conosco, não tem a ver comigo, tem a ver com o poder da Tua palavra, que é viva e eficaz. Tem a ver com a Tua presença, Senhor. Então vem e se revela aos nossos corações nessa noite, da maneira que Tu desejares. Porque nessa noite diante de Ti, há um grupo de corações quebrantados. Há um grupo de corações contritos diante da Tua face. Então não resista em ministrar-nos nessa noite com poder e glória. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Como eu amo esse Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que eu fui pregar domingo passado, né, já preocupada. Falei, meu Deus, esse monte de slide aqui, isso não é comum, é normalmente até 14, 15, o que é isso? Não vou dar conta. Mas eu não imaginei que ia passar tão rápido. E ainda era ceia, né? Tinha que ter o tempo da ceia. E agora o nosso culto começa às 19. Enfim, e aí eu concluí aquela palavra, aquela parte, né? Parte da palavra. E nós não entramos nem no tema, florescer no deserto. Mas hoje nós vamos entrar nesse tema, em nome de Jesus. Nós vamos finalizar. E eu falei com o Dinho que já tem a parte 3. Só que vocês conhecendo o Dinho, ele falou que eu que lute, né? Vou ter que esperar, né? Vou ter que esperar. Hoje ele já está assim, ó, tem que terminar hoje. 2 cultos sem pregar, o moço não aguenta. Não pregou na vigília, não pregou domingo, não pregou quinta. Tá dando ataque cardíaco já, né? Domingo, amor, tá chegando, calma, domingo. Se eu não terminar aqui, né? E se eu não terminar? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, nós conversamos no domingo sobre coisas maravilhosas da palavra do Senhor, sobre segredos, promessas do eterno, né? E nós falamos sobre a integridade, sobre o amor incondicional de Jó. Nós falamos que Jó não negocia princípios, certo? Quem estava aqui domingo? Todos, né? Glória a Deus. Nós falamos que Jó não negocia princípio. E apesar de todas as dores, perdas e enfermidades, Jó não blasfemou contra o Senhor como Satanás disse que ele faria. E o Senhor fala, Jó continua me amando e sendo fiel. Glória a Deus por isso. Falamos dos 3 amigos de Jó que julgaram e condenaram Jó. Eles tinham certeza que tudo que Jó estava passando era consequência, era colheita por pecados cometidos. Esses amigos de Jó tinham convicção. E nós também dissemos que nós não temos nada a ver com esses amigos de Jó. A gente nem sequer se parece com eles.
né? A gente nem sequer se parece com eles. A gente não julga os irmãos, muito menos condenar. Misericórdia. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Um dia nós éramos como os amigos de Jó. Mas hoje, mais não. Porque hoje nós já entendemos que não podemos olhar para os nossos irmãos como meros humanos. Porque Jesus Cristo, através do que fez, através do sacrifício da cruz, nos concedeu nova vida. Então, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, a partir do momento que cremos nele, já não somos mais os mesmos, nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. E lá em Coríntios 5, como eu li com vocês, no fechamento da palavra, fala que um dia, quando a gente não tinha entendimento, a gente olhou para Jesus como simples carpinteiro, como um simples homem, filho de Maria e de José. Mas agora a gente não pensa mais assim, porque a nossa mente foi renovada, transformada no Senhor. Por isso, não andamos mais julgando os nossos irmãos como simples homens. Ao contrário, carregamos conosco o Salmo 16, que diz que esses sim são dignos de honra, porque proferem o nome do mesmo Deus que nós adoramos. Esses que não se venderam, que não se prostituíram, que não abandonaram o Senhor. Por isso que nós honramos a vida dos nossos irmãos. Falamos sobre trazer princípios bíblicos para dentro das nossas casas. Falamos que não adianta ler e não trazer a existência. E tem uma coisa que eu falo sempre, que já é quase um jargão da Igreja Fornalha. A Igreja Fornalha não tem jargões? Tem sim. A gente fala um monte deles. Um deles é: se liga. Aqui a gente pode fazer tudo, só não pode pecar. A gente fala isso como jargão. E outra coisa, são as nossas atitudes naturais que movem o outro jargão da Igreja Fornalha, que a gente carrega, que a gente repete, até que a gente compreenda. Porque nós somos seres racionais. Nós somos seres naturais. Levanta a mão aqui para mim. Quem tem poderes, superpoderes? Levanta a mão. Gente, levanta a mão. Vocês têm superpoderes? Eu não tenho, não. Eu não tenho, não. Você recebeu, não é seu, porque você recebeu, mas ele não vem de você. Sabe por quê? Por que nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus? Porque nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. Entende? Somos seres naturais, então tudo que nós fazemos, por menor que seja, por mais simples que seja, está movendo o quê? O sobrenatural. Porque o sobrenatural é responsabilidade de quem? O sobrenatural é responsabilidade de quem? Do nosso Deus. Porque Ele é divindade. Ele é Espírito. Ele é poder. E nós somos seus filhos. Então, nós nos movemos no natural para colher bênçãos espirituais. Como que eu trago o padrão do céu para dentro da minha casa? Através de pequenas medidas.
Quem já ouviu falar que filhos não seguem conselhos? É verdade. Filhos seguem exemplo. Então, levanta um altar dentro da tua casa de adoração ao Senhor. É a terceira palavra. Tá bom, gente? A terceira palavra já tem tema. Para que eles saibam. É o tema da terceira parte da palavra, tá bom? Amém. Vamos lá. Mas isso é outra pregação. Olha, falamos que Jó não deixou que os seus amigos o enganassem. Certo? Lembra que eles falaram tudo, acusaram. Eles afirmaram que Jó era um pecador. E por que nós temos certezas que os amigos de Jó estavam errados? Fala alto pra gente, Gils. Porque Deus declara uma coisa que você falou. Deus declara que Jó não blasfemou contra ele, continuou fiel e o amando, mesmo o Senhor tirando tudo dele, sem que ele houvesse dado nenhum motivo. Palavras de quem? Deus. Só por isso que nós temos certeza que os amigos de Jó estavam errados, porque o Senhor falou que não havia em Jó motivo para passar pelo que ele passou. Então, nós vamos prosseguir. Agora, eu não me lembro se eu falei com vocês no domingo sobre Adão e Eva. Adão e Eva se confundiram. O ciclo se repete. Um dia, o Senhor virou para Adão e Eva e falou assim, divirtam-se. Aproveite de tudo isso aqui. Coma de tudo. Domine sobre todos os seres da terra. Multipliquem-se, deem frutos. Aproveite e desfrute de tudo. Mas daquela árvore ali, vocês nem toquem, muito menos comam, senão vocês morrerão. Um belo dia, Satanás, com a mesma estratégia de sempre, falou o quê? Confundiu eles com filosofias, com vãs filosofias, com manipulação. Satanás falou para eles, vocês não podem comer de nada, não, né? Aqui. Não, Satanás, que isso? A gente pode comer de tudo, brincar, se divertir. A gente pode se relacionar com o papai todos os dias, face a face. A gente só não pode tocar nessa árvore aqui, e nem comer do fruto dela. Aí Satanás falou, é verdade, gente. Fiz confusão, é porque se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês serão como Deus. Adão e Eva não sabiam quem eles eram. E eles acreditaram em Satanás e naquela serpente, ao invés de acreditar no Pai, no Criador, poderoso Deus que criou todas as coisas. E sabe o que acontece? Eu me pego, muitas vezes, como Adão e Eva, acreditando nas coisas que eu vejo, que eu ouço, mas que não foram ditas pela boca do meu Pai. E aí eu vou falar para você. A quem nós temos ouvido? Vocês já ouviram falar de Nicolau Maquiavel? Nicolau Maquiavel é um historiador, ele é um filósofo, ele é um músico. O cara reconhecido como um autor de um clássico da política moderna.
Até hoje o cara é referência da política moderna. Só que ele é lá da época do Renascimento. Olha o nome dele, Nicolau Maquiavel. E aí eu vou falar umas frases que ele tem. Olha só, sabe por que ele é conhecido? Como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são, e não como deveriam ser. Como eles realmente são e não deveriam ser. Então, o que você acha que esse homem está salvando, querendo salvar a política, né? Porque está falando como que é, e não como que nada. Olha outras frases dele. Um líder é muitas vezes obrigado a agir de uma forma sem escrúpulos, purgas, assassinatos e enganos podem ser necessários. Retórica. Quem já ouviu falar em retórica? Retórica é a arte da eloquência, a arte do bem argumentar, a arte da palavra. Quem é o pai da retórica? Satanás. O pai da manipulação. E esse filósofo é referência para as políticas, para o estudo de política até hoje. Porque ele entende que quem quiser praticar sempre a bondade em tudo o que faz, está fadado a sofrer entre tantos que não são bons. Essa é a filosofia deixada por Maquiavel. Quando você ouvir esse nome, lembre-se, ele é base de estudo da política moderna. Ele não é brasileiro, tá, gente? Entendeu? É mundial. Satanás continua realizando os seus planos desde o Éden, manipulando as nossas mentes, trazendo novos conceitos, trazendo modelo da educação dos nossos filhos, trazendo verdades que são mentiras. E o que nós estamos acreditando? Será que a nossa base está firmada nas verdades contidas nesse evangelho, nessa palavra viva e poderosa? Será que nós estamos tomando posse do poder de sermos chamados filhos de Deus? Ou será que nós estamos confusos no meio de tanta filosofia? Há ensinamentos que nós precisamos carregar. E há ensinamentos que nós precisamos, há conhecimento que nós precisamos buscar para a gente identificar que a gente precisa abandonar. E Paulo fala que nós precisamos conhecer as Escrituras, mas que nós também precisamos estudar. Ter conhecimento sobre tudo. Não é isso que Paulo fala? E quando eu entrei no infantil, que eu via tantos pais sofrendo, eu falei, vou ser relevante, eu preciso ajudar essas pessoas. E aí eu fui fazer pedagogia, mas aí eu fiz acho que um semestre, sei lá, e fui fazer psicologia. E eu estou amando estudar psicologia. E a cada dia eu vou conhecer um pouco mais. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu vejo de pais perdidos, lendo o Instagram, lendo Google, e trazendo vãs filosofias para dentro das suas casas. É um número assustador. Porque no banco da faculdade, eles ainda não substituíram os filósofos, os teóricos antigos, não. Isso que eu acho interessante. Eu entrei no banco da faculdade, porque eu queria entender o que é isso. Porque quando eu estava no infantil, eu via um pai vir buscar um filho para corrigir. Aí o pai levava o filho para corrigir. Mas a única coisa que eu ouvia era o filho gritando com o pai. A voz do pai eu não ouvia, não. Muitas vezes eu presenciei essas cenas, muitas vezes. E aí o pai muitas vezes vem para nós e fala, tem um laudo. Deixa eu falar. Eu estou estudando o DSM-5 e o CID. Lá nos sintomas das doenças, não tem que filho manda no pai, não. Nem tem que o filho cospe no pai.
não é sintoma de nenhum transtorno. Tem alguma coisa de errado com essa sociedade. E aí, se eu fosse falar para você sobre nomes relevantes do desenvolvimento infantil, eu poderia falar do desenvolvimento cognitivo, Piaget. Se eu fosse falar para você sobre um desenvolvimento sociocultural, eu ia te falar de Vygotsky. São nomes referências nesse processo de desenvolvimento. E desenvolvimento psicossocial, eu ia te falar de Erik Erikson. São homens relevantes que nós sentamos numa instituição e nós estudamos. Como funciona o desenvolvimento de uma criança em vários aspectos. Nenhum deles ensinou a colher pirraça. Nenhum deles. Todos eles ensinam, sabe o quê? Eles ensinam os danos da ausência da lei. Eles ensinam os danos da ausência da paternidade. Freud ensina os danos que isso causa na vida de uma pessoa, a ausência da lei. Olha, eu fui ensinada, é o que eu falei para vocês no domingo passado. Eu cresci numa casa muito legal. Fui filha de um pai brabo, militar, mas tão doce, que ele é doce. Tudo que ele fazia por mim ainda faz. Gente, eu estou lá na casa deles até hoje, desde que eu operei. Ele faz com a Alessandra igual ele fazia comigo. Ah, gente, a minha mãe e o meu pai, acima da média. Mas há quem diga que eles foram opressores, porque não me largaram para me ferir no mundo. Entende? E sabe o que a igreja faz? Tudo bem, gente, há pessoas que tiveram uma paternidade muito dura e que sofreram muito e que tiveram consequências terríveis. Só que a igreja do Senhor, às vezes nós temos pais que são simples, que não estudaram, que não formaram, que não... E aí eles dão o melhor dentro da simplicidade que tem. Só que quando você está na igreja, você vai fazer seu primeiro retiro espiritual de libertação. A primeira cena que vai ser criada pela igreja é a hora de pedir perdão para os pais. E aí eu me recordo que eu voltei para a igreja, eu saí dos caminhos do Senhor. E tem gente que ainda pode falar, eu fui maltratada, eu sofri, eu não conheci Cristo. Eu sou tão ruim que tendo uma família que eu tive, sendo protegida da forma que eu fui protegida, eu ainda saí da presença do Senhor. Porque a maldade está dentro de nós. E o dia que chamaram para pedir perdão para esses pais, tinha um pastor representando o meu pai, porque era pai, é o nome do negócio. E aí eu falei bem assim, me perdoa. Me perdoa, porque todas as escolhas que eu fiz, diferente das que você me ensinou, trouxeram consequências ruins para a minha vida. Porque os nossos pais, eles dão bons conselhos. Então, quem tem que pedir perdão muitas vezes somos nós. E hoje que somos maduros, lavados e remidos, sempre seremos nós. Porque nós já entendemos que somos perdoados, que os nossos pais são perdoados. A partir do momento que eles reconhecem aquilo que Cristo fez. Então, não devemos carregar mágoas, não devemos carregar nada disso. E aí... Às vezes eu estou lá no Insta e eu vejo mulheres, psicólogas, terapeutas, não sei o que, desenvolvimento, ensinando a colher a pirraça, deixar a criança, pobrezinha da criança. A criança precisa de amor, a criança precisa de ser acolhida nos seus medos, nas suas necessidades, mas a criança precisa de ouvir não.
Porque nós somos descendência e imagem, éramos imagem do Adão caído. E sabe o que acontece? Nós somos controlados pelos nossos desejos e vontades desde o ventre. E quando nós somos bebezinhos, que nós choramos, que é aquela fase da livre demanda, quem é mãe sabe que processo é esse. É a hora da mãe conhecer o bebê e o bebê conhecer a mãe. Mas saiba que é a partir desse momento que a mãe começa a ensinar para o bebê princípios. É nesse momento que a mãe começa a ensinar para o bebê que há tempo para todas as coisas. Acredita? É só a gente estudar um pouquinho que a gente aprende essas coisas. A criança precisa de não, porque ela nasce, só o desejou. E aí ela precisa dos nãos e dos horários para que ela aprenda a viver sem ser escrava e dependente dos seus próprios desejos, desenfreados de se saciar. Então pensa o que o Senhor tem confiado a nós. O nosso inconsciente, os nossos desejos, o nosso pecado, ele não vive no tempo lógico. Por isso que nós temos tantas confusões na nossa mente. Porque a nossa alma sempre está gritando dentro de nós. E é por isso que a palavra fala que o nosso espírito sempre está em guerra com a nossa carne. A nossa carne representa os nossos desejos. Por isso precisamos estar fortalecidos em espírito para combater a nossa carne, as nossas limitações. Amém? Vamos avançar. Eu lembro, gente, que eu não queria ser mãe. Acho que até uns 25, 26 anos, eu não queria ser mãe. Casada há 5 anos. Queria que o Jim fizesse vasectomia. Sabe por quê? Porque eu via vírus, pandemias, caos, violência. E eu não queria um poderoso chefinho na minha vida. Sério? Eu falava, meu pai e minha mãe já fez o serviço direito, eu não preciso de um menino mandando em mim, não. Tá bom assim? Eu olhava para os lados e eu ficava chocada com o que eu via. E eu falava, não quero ter filhos. Um dia, o Espírito Santo traz tudo da nossa memória, né? Um dia, vocês lembram do pastor Bruno que pregou aqui no altar? Meu primo. Ele foi lá em casa fazer uma visita e as 2 filhas dele eram pequenininhas. Hoje está com 20, com 19, um negócio assim. As 2. Gente, quando aquele moço chegou lá com a esposa dele, ele olhava para as meninas e as meninas obedeciam. Aí eu falei, Jesus, é possível? Porque meu pai era assim. Eu não estava na igreja, eu vi um homem de Deus exercendo a autoridade sacerdotal sobre a filha deles. E mudou algo dentro de mim naquele momento. Naquele momento eu acreditei que eu poderia ter filhos obedientes. Que ia depender de mim, que ia depender o tanto que eu ia renunciar o meu descanso para ensinar aos meus filhos nos princípios. E aí, com 27 anos, eu engravidei de Alessandra. E eu já tinha o Leleu. Leleu, ó. Deu um trabalho para nós. Mas sempre foi educado. Sempre. Porque nós, pais, tratamos caráter. Então, sempre vai dar trabalho. Por melhor que o seu filho seja, o trabalho de tratar caráter é desgastante.
Mas o que a igreja do Senhor precisa fazer? Manifestar Cristo. Manifestar Cristo dá trabalho. Nós precisamos abrir mão do nosso conforto, nós precisamos abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos e nos disponibilizar a estar na presença do Senhor. O que é um coração quebrantado? Um coração quebrantado é aquele coração que se dispõe na presença do Senhor para os desejos do Senhor, para que a vontade do Senhor se cumpra em nós e através de nós. Um coração contrito chama a atenção do Senhor, por isso ele não resiste. Porque ele sabe que o que ele mandar a gente fazer, a gente vai fazer. Que o que ele confiar a nós, nós vamos abraçar. E não importa o custo, e não importa o preço. Porque nós somos apaixonados por Cristo. Porque nós decidimos viver para Cristo. Porque nós decidimos edificar um altar de adoração para Ele, nas nossas vidas, dentro das nossas casas. E lá em Provérbios diz assim, ó. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e ele te dará descanso e dará delícias à tua alma. Provérbios 29, 15 ao 17. Filhos, escutem as recomendações sábias. Quem escolhe a disciplina mostra o caminho da vida. Mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Provérbios 10, 17. Não retires a disciplina da criança. Quando o fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Essa é a direção do Senhor para a igreja de Deus educar os seus filhos. Mas o que nós temos ouvido? Quais são as filosofias que têm nos cegado? Gente, eu estou dando exemplo de filhos, mas é em todas as áreas da nossa vida. É na área financeira, é na área sentimental, é no nosso casamento, é nos nossos relacionamentos no trabalho, na escola. O que nós temos ouvido? O que é normal para nós? Normal para nós, verdade para nós, é o que está contido nesta palavra, porque foi nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus, e nós aceitamos o compromisso e o desafio de sermos testemunhas de Cristo, aqui e até os confins da terra. Nós aceitamos a responsabilidade de manifestar Cristo. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. A nossa luta não é segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Atitudes naturais movem o espiritual. Aceitarmos a responsabilidade dentro da nossa casa de mulheres submissas. Mulher submissa é mulher que se submete a uma missão. Esse é o significado da palavra de submissão. A submissão é estar debaixo de uma mesma missão. Porque o sacerdócio só existe se estiver conectado ao Senhor. E somente a um sacerdócio essa mulher deve essa submissão. Como esposas, precisamos amar e honrar os nossos maridos, amém? Precisamos ensinar aos nossos filhos que eles podem tudo! Oh, glória! O que Deus ensinou a Adão e Eva? Vocês podem tudo, meus lindos, meu bebê, vocês podem tudo. Divirtam-se, usufruam de
tudo. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que eles podem tudo, que eles têm o nosso coração, que eles podem brincar com a gente, que se eles tiverem medo, aqui tem colo para eles, que se eles tiverem dúvida, aqui tem sacerdócio sobre a vida deles. Mas sabe o que eles não podem? Desobedecer. A história se repetindo. Nossos filhos podem tudo. Só não pode desobedecer a autoridade colocada por Deus sobre a vida dele, que são os pais. Se nós começarmos a mudar pequenos princípios, nós teremos uma igreja saudável e relevante na terra. Assim como um dia o Bruno visitou a minha casa, eu não sei se vocês lembram, o dia que ele veio pregar aqui, ele falou bem assim: acreditem, essa é a melhor versão deles, eu conheci uma muito ruim. Quando o Bruno esteve na nossa casa, a gente estava longe de Jesus. Quando ele nos visitou nessa época, a gente estava longe de Jesus, não tinha encontrado esse poder de ser filho do Senhor. Ele nos encontrou numa situação de escravidão, há vícios, bebedeira, saídas. Foi assim que ele nos encontrou. Só que o exemplo dele impactou meu coração, porque nós somos vasos de barro transportando tesouros. As pessoas precisam olhar para nós e ver os tesouros que nós transportamos. Elas precisam olhar para nós e ter uma metanoia. Falar: meu Deus, isso é possível. Porque eu vivo no meio do caos, eu vivo no meio de dores, eu vivo no meio de confusões. É possível ser diferente? Preciso conhecer, preciso possuir, eu preciso desejar o que o meu irmão transporta. Por isso que nós precisamos viver juntos, porque eu aprendo com você, você aprende comigo. E assim o Senhor vai nos aperfeiçoando dia após dia, de glória em glória. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Por que nós acreditamos que nós podemos influenciar esta geração? Porque nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, porque Ele nos foi revelado, porque nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, o povo escolhido de Deus. Por isso que nós acreditamos que podemos influenciar essa geração. E vocês lembram da fidelidade do coração de Jó? Agora nós vamos falar sobre florescer no deserto. Vocês lembram da fidelidade do coração de Jó? Da integridade desse homem? E nós descobrimos que a integridade é uma escolha. Então, Jó conhecia o Senhor, certo? Ele conhecia os princípios, ele conhecia a verdade, ele sabia o que entristecia o coração de Deus e o que era obedecer o coração de Deus. Confere? Apesar dele dizer o quê? Só conhecia de ouvir falar. Mas ele conhecia. Aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Jó oferecia sacrifícios, lembra? O homem era tão cuidadoso, ele era tão temente ao Senhor que ele oferecia sacrifício por cada filho. Eu falei isso aqui no domingo. Aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Com certeza Jó conhecia os princípios para se oferecer um sacrifício. Tinha todo um ritual. Tinha todo um procedimento. Você não podia chegar de qualquer jeito. Para oferecer sacrifícios diante do Senhor é necessário estar puro. E lá em Levítico 21:16 descreve as características de alguém que pode oferecer sacrifício. E aí vai falar que esse alguém não pode ser coxo, não pode ser manco, não pode ser torto, não pode ser vesgo, não pode ser... É tudo.
E aí na pele fala bem assim, não pode ter sarna, não pode ter impinge. Para oferecer sacrifício não podia ter nenhuma imperfeição. Nada. Regras do Senhor. E Jó sabia disso. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Porém, gente, olha o que o Senhor faz. Não tem os amigos de Jó, não foi para lá, não acusaram Jó, não falaram um monte de coisa contra Jó? Aí a palavra diz assim, ó, Deus falou para Jó, Jó, você vai orar por esses camaradas aí que te acusaram. E falou assim, ó, vocês, como que é o nome deles? Fugiu. Zoou alguma coisa, fugiu. Sei lá o quê, enfim. Eles três. Falou para eles assim, deixa eu falar um negócio para vocês. Traz 7 novilhos, traz 7 não sei o que lá, animais para trazer até Jó. Porque Jó vai oferecer sacrifício pela vida de vocês. Sabe por quê que Jó vai oferecer sacrifício pela vida de vocês? Porque vocês falaram coisas que não eram verdade ao meu respeito. Vocês falaram mentiras ao meu respeito. Vocês não fizeram como o meu servo Jó. E por isso, vocês só serão perdoados a partir do momento que Jó oferecer sacrifício pela vida de vocês. Somos imperfeitos, mas olha o que diz a palavra em 2 Coríntios 5. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério de reconciliação. É responsabilidade nossa converter os nossos corações aos nossos filhos. É responsabilidade nossa que o coração dos nossos filhos se convertam aos nossos. O Senhor nos confiou isso, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Jó estava tomado de feridas, da cabeça aos pés. Deus não levou em conta as transgressões dos seres humanos, porque Ele já levou sobre si na cruz. Não importa onde você andou, não importa o que você tenha feito, não importa onde você pisou, o Senhor levou sobre si tudo que era contra nós. Ele nos perdoou e já curou o nosso espírito. Deus não levou em conta o estado físico de Jó. Não significa que Jó não tinha pecado. Em vez disso, significa que Jó era fiel em guardar os mandamentos de Deus, para oferecer sacrifício pelos nossos, para apresentar os nossos filhos diante do Senhor, para apresentar os nossos filhos biológicos, para apresentar os nossos filhos espirituais diante do Senhor. Nós só precisamos cumprir e guardar os mandamentos de Deus. Aqueles que guardam os mandamentos e perseveram até o fim, um dia se tornarão perfeitos pela expiação de Jesus Cristo. Um dia essa tenda velha, fraca e corrompida será tirada de nós. E nós possuiremos um corpo renovado, glorificado, sem mácula, sem ruga, santo e irrepreensível diante da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do nosso Salvador.
embora não saibamos os motivos pelos quais somos provados, devemos continuar a confiar no Senhor. Guarda uma frase, leva uma frase na sua caminhada, na sua vida. Sabe qual é a frase? Essa frase eu ouvi, eu ainda era adolescente. E ela é muito propícia. Sabe como ela é? Grava aí. Quem quiser anotar, anota. Às vezes, as coisas que a gente aprende entra em conflito com as coisas que a gente já sabe. Quem habita dentro de você? O Espírito Santo. Agora ele se revela a você. E ainda que nós façamos aquilo que desagrada o Espírito Santo, que não passa de vãs filosofias e sofismas, há um Espírito dentro de nós que nos constrange. Ele nos constrange todos os dias. Eu posso mentir para você, eu posso mentir para mim, para o meu pai, para o meu marido, para os meus filhos, mas para o Espírito Santo eu não posso mentir. E ele já se revelou, e agora ele está dentro de nós, e ele se revela no secreto dos nossos corações, e ele nos diz o que está certo e o que está errado. Então não interessa o que você ouve do lado de cá. Não deixe que isso roube de você o que você já sabe, está dentro de você. Você transporta o Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Sabe por que essa palavra é florescer no deserto? Jó estava imundo, afastado de todos. Que autoridade aos nossos olhos naturais havia em Jó para oferecer sacrifício e orar pelo perdão daqueles 3 homens? Que autoridade há em mim para apresentar vocês, filhos espirituais, diante da presença do Senhor? Que autoridade há em cada pai e cada mãe aqui para manifestar Cristo dentro de casa? Qual é? Cumprir princípios. Cumprir os mandamentos do Senhor. Não negociar princípios. Aprender de Deus o que devemos fazer. Como filhos que somos. Como pais que somos. Como irmãos que somos. Como aluno. Como membro de uma empresa, precisamos cumprir princípios e nunca negociar. E obedecer ao Senhor todas as vezes que Ele nos colocar em posição de guerra. Isso é um coração contrito ao qual o Senhor não resiste. Um coração que está disponível a ir aonde o Senhor determinar, a fazer o que o Senhor determinar. Fica de pé no seu lugar, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá em Jó 42, versículo 10. A partir do momento que Jó se levanta, que Jó ora pela vida daqueles amigos, olha o que o Senhor faz. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto antes Jó possuía. Permita que o Senhor vire o seu deserto em flores, que o Senhor faça florescer o teu cativeiro. Cumpra princípios e esteja apto a oferecer sacrifícios de adoração, com coração contrito e quebrantado em todo o tempo. Dê frutos que permaneçam, sejam árvores frutíferas diante da presença do eterno Senhor. E o Senhor virou o cativeiro
Jó, quando orava pelos seus amigos. Igreja do Senhor, ore pela igreja de Cristo na terra. Ofereça sacrifício de louvor pela igreja de Cristo na terra. Ofereça sacrifício de louvor pelo aflito que está do lado de fora. Porque assim o Senhor vai mudar o teu deserto e vai fazer florescer. Ainda que pareça improvável, ainda que o solo pareça ressequido e morto, o Senhor vai permitir que você colha 100 por 1 nessa terra, em nome de Jesus. Qualquer coisa que nós façamos, não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Visto que cremos que Cristo morreu por todos nós, devemos crer também que já morremos para a velha vida que costumávamos levar. Ele morreu por todos, para que todos quantos vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos, para agradar-se a si mesmos, mas para gastar suas vidas agradando a Cristo, que morreu e novamente ressuscitou. Portanto, deixem de estar avaliando os cristãos pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Outrora, erradamente, eu pensei de Cristo como um simples ser humano igual a mim. Como penso de modo diferente agora? Quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma, teve início uma nova vida, sabendo que estas coisas são verdadeiras pelo que cremos e não pelo que vemos. E não estamos com medo, e sim bem contentes em morrer, porque assim estaremos em casa com o Senhor. Assim o nosso alvo é agradá-lo sempre, em tudo quanto fazemos, quer estejamos aqui nesse corpo ou fora deste corpo e com ele no céu, porque todos nós teremos de comparecer diante de Deus para sermos julgados e termos as nossas vidas desnudadas diante dele. Cada um de nós receberá o que merecer pelas coisas boas ou más que tiver feito neste corpo terreno. É por causa deste reverente temor ao Senhor, sempre presente em nossas mentes, que trabalhamos tão arduamente para ganhar os outros. Deus conhece nossos corações, sabe que eles são sinceros nessa questão, e eu espero que vocês, bem no íntimo, verdadeiramente saibam também. Não é pelo que vemos, é pelo que cremos. O Senhor nos confiou essa missão de levar esse evangelho de reconciliação até os confins da terra. O Senhor nos reconhece e nos chama e nos vê como embaixadores de Cristo sobre esta terra, como autoridade espiritual, como filhos maduros que transportam a presença do Senhor por onde passam, de geração em geração. Nós deixaremos esse legado. Lembra que Josué falou assim: quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor? Pois eu tenho uma frase, e que ela perpetue na história: quanto a mim, quanto a minha casa, nós não só serviremos ao Senhor, nós deixaremos um legado e nós deixaremos sucessores nessa terra por dias sem fim, de geração em geração. Você tem um legado, meu irmão.
Peça ao Senhor que Ele te mostre, que Ele te dê estratégia, que Ele renove a sua mente, que Ele descortine diante dos teus olhos o que precisa ser feito para possuir esse lugar de intimidade, de comunhão com o nosso Deus. Faça a sua oração ao Senhor nessa hora. Adore a Ele.